Capítulo 10. Sétimo conceito do reino. Compreendendo o conceito de cidadania. O maior privilégio que se pode receber em uma nação é o da cidadania. Este é o bem mais valioso de um país e não é concedido facilmente, por causa de seu poder e de seu impacto. Todos os governos defendem o direito de cidadania com o mesmo fervor devido às suas implicações. Cidadania não é o mesmo que membresia. As religiões funcionam com base nesta última, enquanto que os estados e reinos operam com base na cidadania. Recentemente, a imigração tem se tornado um assunto bastante polêmico em algumas partes do mundo. Por exemplo, existe uma crescente preocupação entre muitos europeus de que o fluxo contínuo de imigrantes muçulmanos vindos do Oriente Médio em breve transforme toda a estrutura religiosa, social e cultural da Europa. Recentes tumultos sectários na França, por causa do desemprego, e em muitos outros países europeus, devido à publicação de charges supostamente blasfemas contra Maomé, tem revelado que esses imigrantes não assimilaram a cultura local. A preocupação maior é causada pela atual situação nos Estados Unidos por conta da imigração. Por vários meses, discussões acaloradas têm ocorrido a respeito da condição de milhões de imigrantes ilegais, principalmente vindos do México, e que vivem e trabalham nos Estados Unidos. Manifestações de apoio a essas pessoas em situação ilegal têm levado milhares às ruas. Alguns políticos propõem legalizar todos os imigrantes atualmente vivendo nos Estados Unidos e torná-los cidadãos americanos o mais rápido possível. Outros insistem que o governo americano prenda e deporte todos os imigrantes ilegais que consiga encontrar e aumente as patrulhas na fronteira entre Estados Unidos e México, para prevenir que mais pessoas cruzem a linha limítrofe dos dois países. Existe até mesmo aqueles que falam sobre construir uma cerca ao longo do mais de 700 quilômetros de fronteira. Aparentemente, milhares de mexicanos desejam entrar nos Estados Unidos. Por quê? O que os estimula a arriscar a vida, serem detidos, aprisionados ou deportados simplesmente para cruzar aquela fronteira? Os motivos podem ser vários: empregos melhores, salários mais altos, assistência de saúde eficiente, boas oportunidades e uma qualidade de vida melhor do que a que imaginam poderem conseguir em seu país de origem. Para muitos, o atrativo é a simples possibilidade de obter a cidadania na nação mais próspera do mundo. Minha intenção não é falar a favor ou contra os benefícios de ser cidadão americano. Desejo apenas mostrar que a cidadania é um estímulo poderoso. As pessoas são atraídas para um país que aparentemente promete uma vida melhor do que a que estão levando em determinado momento. Alguns se mostram bastante desesperados e aceitam fazer sempre qualquer coisa para se tornarem cidadãos daquela nação. Portanto,
O conceito de cidadania é muito importante para compreendermos a natureza do reino dos céus. Como já disse, todos os governos e reinos operam com base nas leis e nos princípios. A cidadania é necessária para a validade e a legitimidade de qualquer nação. E não apenas isso, a cidadania é o privilégio mais sagrado de um país. O poder e o privilégio da cidadania. Como um privilégio sagrado, a cidadania é a dádiva mais preciosa que uma nação pode oferecer a alguém. Por isso existem leis para proteger os cidadãos, bem como essa dádiva contra a má-fé de outros. Descontando os cidadãos nativos, a cidadania nunca é concedida livremente nem alcançada com facilidade pelos imigrantes que querem viver em país estrangeiro. E realmente não deve ser. Ela é um tesouro precioso demais para ser distribuído indiscriminadamente como folhetos de propaganda. No que diz respeito à cidadania, o reino de Deus não é diferente de nenhum outro país. Lembremos que o reino dos céus não é uma religião, é um governo com um país. O céu é esse país e Jesus Cristo, o Rei. Em relação a Cristo, o profeta Isaías disse: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e em justiça desde agora e para sempre. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Como em qualquer outro país, o reino de Deus também possui o conceito de cidadania. E como no exemplo dos Estados Unidos citado anteriormente, uma vez que as pessoas tenham conhecimento sobre o reino e compreendam o que ele é e o que tem a oferecer, implorarão para ingressar nele. Era a isso que Jesus se referia quando afirmou: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem prega força para entrar nele. Lucas capítulo 16, versículo 16. Todo homem emprega força para entrar nele. Tão logo as pessoas fiquem sabendo a respeito do reino de Deus, mal conseguirão esperar para fazer parte nele. Tente imaginar uma multidão de imigrantes suplicando desesperadamente para cruzar a fronteira e você entenderá o que Jesus quis dizer. E alguém pode perguntar: por que não vemos pessoas suplicando para entrar nas igrejas? Por que a igreja, como um todo, parece ter tão pouco impacto em nossa cultura? O motivo é muito simples e triste também. A maioria dos pastores não compreende o reino, portanto, não prega nem ensina sobre ele. Como consequência, muitos membros acabam na mesma situação e assim não levam uma vida de acordo com os princípios do reino. Tenho percebido que, uma vez que as pessoas tomem conhecimento do reino e vejam-no sendo aplicado na vida de outros, elas passem a desejá-lo também. Esse é o poder e a atração da cidadania no reino dos céus. Tornando-se súdito
do reino. Todas as nações exigem que seus habitantes tenham a cidadania regularizada. Não é diferente no reino de Deus. Todo súdito do reino é também naturalizado. No entanto, emigramos de um país estrangeiro, a potestade das trevas. Veja Colossenses capítulo 1, versículo 13. Um de nós, como uma raça, havíamos sido exilados desde a rebeldia de Adão no Jardim do Éden. Naquele período, os seres humanos perderam sua cidadania celestial. Isso se deu porque perdemos nosso reino, nossa propriedade e nosso território. Não devemos esquecer que sem território não existe reino e sem reino não pode haver cidadania. Quando Jesus iniciou seu ministério público, anunciou que o reino dos céus havia chegado. Essa era a única mensagem que ele pregava. Cristo trouxe de volta à terra o reino que havíamos perdido no Éden e devolveu-nos o acesso a ele. Isso aconteceu por meio do processo que Jesus chamou de nascer de novo. Veja João capítulo 3, versículo 3. Mudando nossa mentalidade e afastando-nos da rebelião contra Deus, colocando nossa confiança em Jesus para receber o perdão de nossa rebeldia e reconhecendo como Senhor, dono de nossa vida. Esse novo nascimento nos permite entrar no reino dos céus. Muitos cristãos chamam isso de ser salvo, mas creio que é mais útil se pensarmos no novo nascimento como sendo um processo de naturalização pelo qual nos tornamos súditos do reino. O novo nascimento faz de nós habitantes naturalizados do reino de Deus. E também nos naturalizamos no sentido de que recuperamos nossa posição original de autoridade e domínio sobre esta terra, como o Criador pretendia desde o início. Quando nos tornamos súdito do reino de Deus, isso significa que voluntariamente entramos em consonância com um novo governo e um novo país, acolhendo seu idioma, seus ideais e seus valores. A Constituição do Reino fala explicitamente de nossa cidadania. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 12 e 13. O novo nascimento não apenas nos torna súditos do reino dos céus, mas nossa cidadania começa imediatamente. Somos súditos do reino agora mesmo. Nossa cidadania é uma realidade atual. Somos co-cidadãos dos santos e da família de Deus. A nossa cidade está nos céus. Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E por que isso é tão importante? O motivo é o seguinte: a religião adia nossa cidadania. Os líderes religiosos dizem ao povo: vocês
pertencerão ao céu algum dia, estarão no reino, terão gozo mais tarde, terão plenos direitos celestiais. Entretanto, não hoje, não agora, o reino ainda não chegou. Eles estão errados. O reino já está ativo. A cidadania do reino nunca é adiada. O reino de Deus está presente e atuante neste mundo, agora mesmo. Se você nasceu de novo, então já foi naturalizado e passou a ser súdito do reino dos céus. E isso significa que todos os direitos, benefícios e privilégios dessa nova cidadania são seus agora mesmo, podendo desfrutá-los neste instante. Não precisa esperar até um momento indefinido no futuro. Não podemos tomar posse daquilo que adiamos. Isso seria como trancar o reino de Deus para aqueles que desejam entrar. Por esse motivo, estou convencido de que o maior inimigo do reino de Deus é a religião. Ela insiste em afastar o reino das pessoas. Vocês não podem entrar nele agora e não é permitido experimentá-lo hoje. Não é possível beneficiar-se dele neste instante. Esperem até mais tarde. E então as pessoas sofrem. Por isso, muitos religiosos vivem derrotados, destituídos e frustrados. Eles acreditam que têm de esperar para alcançar a recompensa. Dupla cidadania. Os reinos têm jurisdição sobre seus súditos, não importando onde estejam. Um dos principais propósitos pelos quais as nações mantêm embaixadas em outros países é fornecer assistência aos cidadãos que vivem ou que estejam de viagem naquela nação. Quando estive na África, tive um problema e precisei voar até Londres. A embaixada de Bahamas enviou um carro com chofer para me buscar no aeroporto e forneceu-me uma casa para que eu me hospedasse. Um americano amigo meu, ano atrás, missionário em Moçambique, passou boa parte do ano na prisão depois que os comunistas tomaram o controle do país. Quando foi solto, a embaixada americana pagou uma passagem de avião para que ele voltasse para os Estados Unidos, deu-lhe $300 em dinheiro e disse: "Sua esposa está esperando por você." Se você visitasse as Bahamas e tivesse o infortúnio de perder todo o seu dinheiro ou enfrentasse algum problema grave, tudo o que teria de fazer seria procurar a embaixada de seu país e eles o ajudariam. É para isso que as embaixadas existem. No entanto, qualquer governo tem responsabilidade de cuidar dos cidadãos, seja no país de origem ou no estrangeiro. Em um sentido bastante real, é isso que a igreja representa, ou que deveria ser, uma embaixada. A igreja não é um lugar de religião. Quando Jesus estabeleceu sua eclésia, não tinha uma instituição religiosa em mente. Seu propósito era estabelecer uma embaixada de seu reino, um local onde os súditos novos e antigos pudessem receber auxílio, ser treinados a respeito dos modos, das leis, do idioma e dos costumes do reino e serem capacitados com os recursos do reino de Deus para levar uma vida eficiente na colônia celestial nesta terra. Todos os súditos do reino possuem dupla cidadania. A
dos governos neste mundo permite dupla cidadania, ou seja, permite-se que os cidadãos tenham uma cidadania registrada em outra nação também. Se você é americano, canadense ou alemão, por exemplo, pode tornar-se cidadão legalizado em Bahamas sem ter de desistir de sua cidadania anterior. Os filhos de cidadãos de um país que estejam vivendo em outra nação geralmente se tornam cidadãos dos dois países. Não é diferente no reino de Deus. Todos os cristãos são simultaneamente súditos do reino dos céus, bem como cidadãos de uma nação terrena onde nasceram ou naturalizaram-se. Não desistimos de nossa cidadania terrena quando nos tornamos súditos do reino de Deus. Da mesma maneira, não temos de estar no céu para nos beneficiarmos dos recursos e das bênçãos celestiais. Nossa cidadania é constante e o governo do reino de Deus exerce jurisdição sobre nós, onde quer que estejamos. A Constituição do Reino declara que estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Embora vivamos em um território estrangeiro, na verdade, a colônia de nosso governo, nosso registro oficial não está aqui. Quando a Bíblia diz que somos súditos do céu, isso significa que nosso registro, nossa documentação oficial não é desta terra. Ao nascermos de novo, nosso nome é escrito no registro oficial do céu como uma confirmação de que agora somos súditos do reino, embora ainda vivamos na colônia. Portanto, embora estejamos longe fisicamente, ainda somos súditos desse reino. Quando Jesus se colocou diante de Pilatos, o governador romano da Judeia, este perguntou: Tu és o rei dos judeus? João capítulo 18, versículo 33, parte B. E Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. João, capítulo 18, versículo 36. É importante notarmos o que Jesus disse, bem como o que ele não disse. Cristo afirmou: o meu reino não é deste mundo. O Messias não declarou: meu reino não está neste mundo. O Salvador apenas disse: meu reino vem de outro lugar. Ele não declarou: meu reino não está neste lugar. Como representante oficial do imperador Pilatos, tinha autoridade régia na Judéia, falando como de um rei para outro, Jesus reconheceu seu reinado. Na verdade, declarou abertamente a Pilatos: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João, capítulo 18, versículo 37, parte B. E o que era essa verdade? A verdade de que o reino dos céus havia chegado. A única mensagem que Jesus pregava. Portanto, o reino de Cristo estava no mundo, mas não era deste mundo. Era de outro lugar, mas também presente nesta terra. Estava aqui naquele momento, mas não havia sido criado aqui. Portanto, todos os súditos do reino possuem dupla cidadania, no céu e na terra. Esse status permanecerá até o dia em que o céu e a terra existentes passem e o rei crie outros.
Então não haverá mais separação, pois chegará o dia em que eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Naquele dia, o governo do céu exercerá pleno domínio sobre a nova terra, sob a corregência de todos os súditos do reino. Cidadania invisível. Alguém pode perguntar: se o reino dos céus está presente agora mesmo, por que não podemos enxergá-lo? Por que não há mais provas dele ao nosso redor? A resposta é muito simples. Porque ele é invisível, como também seus súditos. Na verdade, todos os governos e habitantes da colônia celestial são invisíveis. Cresci e passei a maior parte da minha vida em Bahamas. Sou cidadão daquele país e nasci quando as Bahamas ainda eram parte do Commonwealth, território autônomo, mas dependente do Reino Unido britânico. Na minha infância e adolescência, nunca visitei a Inglaterra. Jamais estive no parlamento nem vi a rainha. Entretanto, como o restante de meus compatriotas, eu sabia que eles estavam lá. Afinal de contas, cantávamos as músicas, vestíamos as roupas, cumpríamos as leis, aprendíamos sobre a história, entretanto, nunca havíamos visto a Inglaterra. Portanto, o governo era invisível a nós, porém real. Veja nossa situação atual. Falamos inglês, dirigimos do lado esquerdo da rua e temos muitos costumes e muitas tradições que recebemos como legado dos anos que vivemos como parte do Império Britânico. Em Bahamas, o governo britânico era invisível, mas tinha influência. Da mesma maneira, o fato de o reino dos céus ser invisível não significa que não tenha influência. Jesus ensinou essa verdade a respeito do reino mais de uma vez. Em uma ocasião, ele ilustrou esse fato do seguinte modo: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. Lucas, capítulo 13, versículo 20. É assim que o fermento funciona, de maneira lenta, porém inexorável. Age até que toda a massa revele sua influência. Uma vez que tenha sido misturado à massa, o fermento fica invisível. No entanto, se você acha que não haverá nenhuma mudança, experimente assar um pão sem fermento. Ao longo dos séculos, tem se falado muito sobre a natureza e a vinda do reino dos céus. Não era diferente nos dias de Jesus. Certa vez, ele se pronunciou sobre a invisibilidade do reino, respondendo à pergunta de alguns líderes religiosos. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. O reino de Deus é invisível. Não podemos identificá-lo apenas observando. E se o reino de Deus reside no íntimo de seus súditos, isso significa que todos eles também são invisíveis. Não trazemos sinais físicos externos que dizem ao mundo:
Sou súdito do reino de Deus. Nossa cidadania deve tornar-se conhecida de outro modo. Certa vez estive em Roio e entrei em um elevador com uma senhora que me perguntou educadamente: Olá, como vai? Vou bem, respondi eu e começamos a conversar. De onde você é? Perguntou ela. Por que me pergunta? Respondi. Por causa do seu sotaque. Ela não sabia nada a meu respeito até que eu falei. Aquela senhora não podia perceber que eu era cidadão das Bahamas apenas olhando para mim. Meu jeito de falar mostrou a ela que eu não pertencia às redondezas. A cidadania é invisível. A única maneira de realmente sabermos se alguém vem de algum local em particular é ouvindo o que a pessoa diz e observando o seu comportamento. O mesmo se aplica a nós, súditos do reino. Não há como as pessoas ficarem sabendo apenas olhando para nós que somos súditos do reino de Deus. Nossa linguagem e nosso comportamento são o que tornam isso evidente. Em outras palavras, as pessoas devem reconhecer-nos por causa de nossa cultura diferente. A cultura é produto da linguagem, dos ideais e dos valores de um povo ou de uma nação. Embora as pessoas não possam reconhecer-nos como súditos do reino por nossa aparência externa, nossa língua, nossos princípios e nossas atitudes diferentes devem demonstrar isso. Nossa cultura deve refletir e revelar nossa cidadania, mostrando que estamos aqui, mas que não somos daqui, que estamos no mundo, mas que não pertencemos ao mundo. Princípios. Primeiro, a cidadania é o privilégio mais sagrado de um país. Segundo, como um privilégio sagrado, a cidadania é a dádiva mais preciosa que uma nação pode oferecer a alguém. Terceiro, como em qualquer outro país, o reino de Deus também possui o conceito de cidadania. Quarto, todo súdito do reino é naturalizado. Quinto, o novo nascimento faz de nós súditos do reino de Deus. Sexto, o novo nascimento não apenas nos torna súditos do reino dos céus, mas nossa cidadania começa imediatamente. Somos súditos do reino agora mesmo. Sétimo, a religião adia nossa cidadania. Oitavo, não podemos tomar posse daquilo que adiamos. Nono, todos os súditos do reino possuem dupla cidadania. Décimo, na verdade, todos os governos e os habitantes da colônia celestial são invisíveis. 11º, o reino dos céus é invisível. 12º, todos os súditos do reino também são invisíveis. 13º, nossa cultura deve refletir e revelar nossa cidadania, mostrando que estamos aqui, mas que não somos daqui, que estamos no mundo, mas que não pertencemos ao mundo.